Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, começar o mês falando do quê? Das leituras do mês anterior. Setembro foi um mês um pouco complicado, eu acho que setembro foi um mês estranho pra todo mundo. Não sei, esses últimos meses tem passado muito rápido, parece que quanto mais coisas você faz num dia, menos você conseguiu fazer depois do que você precisava. Não sei se deu pra entender também. E eu realizei um total de 6 leituras e meia no mês de setembro. Uma delas acabou ficando parada aí no meio e era uma leitura que eu queria muito concluir no mês de setembro, mas nos últimos dias do mês eu tentei fazer, né, aquele projetinho de 10 horas de live por dia durante 3 dias, só que a internet não colaborou e eu acabei desanimando bastante também de continuar e até de ler, não só de abrir as lives, eu desanimei de ler mesmo. Eu fui fazer outras coisas. Então, a leitura que ficou parada no meio do caminho foi O Retorno do Rei, terceiro e último livro da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu parei esse livro na página 139. Foi bom eu ter dado uma última lida assim nele durante o finalzinho do mês de setembro, porque agora não que eu vá tentar terminar ele no mês de outubro, não sei se vai dar tempo, porque eu separei muita coisa pra ler em outubro, então não sei, mas desse ano não passa, eu quero muito finalizar essa trilogia, e ficou faltando aí então o Retorno do Rei, que foi uma pendência do mês de setembro. No mês de setembro eu tentei fazer o desafio também do 7 em 7, né? 7 livros em 7 dias, que é basicamente você ler um livro por dia. E eu adoro esse desafio porque geralmente quando eu tô um pouco desanimada a ler esse desafio, me ajuda a voltar a querer ler, mas depende muito também de como serão os livros, se eu vou gostar ou não dos livros que eu separei pro desafio. E foi o caso dos livros que eu escolhi pro mês de setembro. Não todos os livros, mas pelo menos os livros que eu comecei esse desafio não me prenderam, me deixaram agoniada, só querendo finalizar logo, e eu acabei passando essa uma semana lendo esses 2 livros e não li os outros 5 que estavam na TBR do desafio. Então, um deles foi Coisas Inatingíveis. Eu acho que esse livro, ele tinha um potencial, assim, pra ser bom, mas o autor colocou muitas coisas, muitos assuntos pesados aqui e muitas mudanças, assim, de cenário e de situação muito rápido, e eu não tava conseguindo acompanhar, e eu ficava pensando, calma, mas quem tá narrando agora? O que tá acontecendo? Como eles foram parar aí? Eu não tava conseguindo acompanhar, e é um livro curto pra acontecer tanta coisa, assim. Então, essa história acabou não me prendendo e eu só queria finalizar logo. E foi isso. E o outro livro que eu li foi Reinos de Fantasia. Esse aqui eu tava bem animada pra ler, porque é de fantasia e eu amo fantasia, e ainda mais um livro curtinho, assim, pra ler de uma vez. Só que eu achei ali no meio muitos elementos de outras histórias e acabou que isso começou a me chamar mais atenção do que a própria história. E a aventura também, eu achei toda a aventura desse livro muito fraca e os personagens pouco desenvolvidos, tipo, aparecia um elfo ali, tá, é um elfo, vai me acompanhar aí no meio do caminho pra me ajudar a chegar onde eu tenho que chegar e depois voltar. E eu fiquei, tá, é isso, só isso. E não gostei, realmente. Esses 2 livros aqui, eu acho, esse daqui foi 1,5 estrelas e esse daqui eu acho que foram 2. No mês de setembro nós tivemos 2 leituras coletivas, uma delas a do clássico e a outra a dos 12 livros lá que eu separei pra gente ler esse ano. A leitura do clássico foi ótima, eu fiz uma live só pra ler ele, uma live durou aí o que, umas 12 horas, e mesmo assim eu ainda não consegui ler ele inteiro na live, faltaram 12 páginas pra ler depois, mas eu li ele no mesmo dia. Então, O Americano Tranquilo está aqui, lido, menos um livro pra lista de 1001 livros pra ler antes de morrer. Esse livro, embora eu tenha feito muitas marcações, da metade pro final ele começou a me decepcionar um pouquinho. Aqui a gente tem um cenário de guerra, a Guerra da Indochina de cadê o ano? 1946 a 1954, para onde um repórter é enviado para cobrir tudo que está acontecendo ali.
Esse repórter, lá no Vietnã, ele começa a se envolver com uma mulher, então ele tem um amante por lá, enquanto a mulher dele tá em Londres. E aí depois chega um jovem americano e se interessa pela amante dele também. Esse jovem, ele tem uns pensamentos assim um pouco diferentes, ele lê uns autores que mexeram ali com a cabeça dele, ele quer colocar em prática os planos dos autores que ele lê. Em um determinado momento da história, o romance, esse triângulo amoroso, começou a tomar conta da história e eu fiquei tipo, nossa, mas caiu o nível tanto assim? E aí eu acabei me decepcionando um pouco com o final. Tem um mistério aqui envolvido também com um personagem aí que morre logo no começo do livro, e aí ele passa o livro inteiro contando a história dele com esse personagem e esse triângulo amoroso. E aí eu fiquei tipo, nossa, esperava um pouquinho mais. Mas ainda assim eu dei 4 estrelas? 3 estrelas, foi uma leitura bem ok. E o livro dos 12 livros que a gente leu esse mês foi Duna. Agora estamos prontíssimos para assistir o filme. E Duna é um senhor calhamacito de 620 páginas, 680 se contar os apêndices, que eu ainda não li, inclusive o marcador ainda tá aqui dentro, porque eu vou ler esses apêndices que eu vi que tem umas coisas interessantes ali. E esse primeiro livro, ele foi literalmente só uma introdução. Tipo, o autor, ele criou um monte de problema, resolveu umas poucas coisas ali, bem básicas, nada que mudasse completamente o rumo da história. E aí agora eu fiquei curiosa pra saber se esses problemas vão se resolver. Quando eu tava na metade do livro, bem perdida no que tava acontecendo, eu tava pensando, nossa, eu vou só terminar de ler esse livro e depois eu não quero nem saber o que vai acontecer depois nos outros, vou ficar por esse mesmo. Mas acabou de um jeito que eu não vou conseguir ficar só nesse livro. Eu vou ter que ler os outros, mas não tão cedo. O bom de estar saindo um filme agora é que quando eu for continuar a leitura dessa série, é só reassistir o filme e pegar os próximos livros, porque não vou arriscar reler este livrinho. Aliás, queria que tivesse aparecido mais vermes gigantes, e isso foi uma das coisas que me decepcionou bastante, porque o bichão tá aqui na capa, e cadê ele na história? A história é basicamente sobre a família do Paul, que se muda pra Arrakis, eu acho que esse é o nome do planeta mesmo. E esse planeta é um planeta muito seco, desértico, inclusive as pessoas lá fazem coisas assim bizarras pra conseguir água. Tipo, quando alguém de uma tribo morre, eles trituram essa pessoa pra extrair a água do corpo e beber a água. E tem uns trajes especiais também que reciclam a água do corpo. E a família do Paul foi pra lá porque antes deles tinha uma outra família que mandava nesse planeta, que governava um sistema feudal lá e tal. E aí agora a família do Paul que chegou lá pra mandar na porra toda. E o Paul, ele é treinado numas habilidades bruxas lá, que a mãe dele é uma bruxa poderosa e de uma... Meu Deus, eu não lembro o nome das palavras. De uma classe de bruxas lá. E aí ele é treinado com essas coisas que a mãe dele aprendeu e tá passando pra ele. Ao mesmo tempo que ele também tá sendo treinado pra assumir o lugar do pai, né? Que o pai dele é um duque. E... é isso. O autor, ele tem um... Eu achei que o autor também tem um problema com a passagem de tempo aqui, porque de um capítulo para outro, às vezes se passam 3 semanas. Do começo pro final do livro, eu nem vou tentar imaginar quantos anos se passam, porque parece que as coisas vão acontecendo assim, vão pulando, sabe? Parece que se passou um grande espaço de tempo entre uma coisa e outra, e você não sabe como é que saiu de um ponto e foi pro outro. E foi muito confuso esse livro, mas eu realmente quero saber o que acontece depois. Ao mesmo tempo que um livro ficou pendente no mês de setembro, eu finalizei um livro que já estava pendente desde o mês de maio, que é o Feitiço dos Espinhos. Então acho que logo no começo do mês de setembro eu finalizei esse livro e foi uma leitura, assim, legal também, ok. Eu esperava um pouco mais de magia, um pouco mais de ação, mas foi uma leitura muito boa, bem diferente até de algumas outras fantasias que eu já li. O romance aqui não ficou forçado, como às vezes eu sinto em muitos livros de fantasia, que os autores querem colocar um pouquinho de romance ali pra não ficar só fantasia também, e o romance acaba ficando forçado. Mas aqui eu não achei que ficou nada forçado, inclusive eu me apeguei um pouquinho quando eu vi uma cena um pouco mais assim do casal interagindo, eu ficava tipo, ai meu Deus, é agora.
Então eu gostei bastante do romance, gostei da fantasia, gostei dos elementos mágicos. E o fato desse livro envolver livros e bibliotecas também fez com que eu ficasse um pouco mais presa nessa história. Aqui a gente tem umas bibliotecas aí que foram construídas. Nessas bibliotecas tem livros mágicos de vários níveis, dos níveis mais básicos até os níveis mais cabulosos, assim, tipo de livros que te atacam sozinho, você respirou perto dele, ele já quer te atacar, arrancar sua cabeça. E contém também informações perigosas, dependendo da pessoa que for usar. E essas bibliotecas, elas foram construídas com um propósito que a gente vai descobrindo aí ao longo da história. E alguns monstros perigosos, alguns demônios, não é demônio, porque demônio aqui é outra coisa. Umas criaturas doidas aí que saem matando todo mundo. Eles foram libertados de um grimório e a protagonista, ela tá estudando, tá treinando pra ser uma guardiã dos livros, pra guardar esses grimórios e garantir que nada de ruim aconteça. E ela acaba se envolvendo nessa treta toda quando um desses grimórios ataca ela. A treinadora dela também aparece no meio para ajudar, mas não dá muito certo. E ela acaba conhecendo um feiticeiro, e os feiticeiros aqui são tidos como más pessoas. E esse feiticeiro acaba se juntando a ela para ajudar ela a descobrir o que tá acontecendo e ajudar a salvar essas bibliotecas, porque tem alguém querendo usar essas bibliotecas para alguma coisa muito ruim. E eu gostei dessa história, mas eu acho que podia ter sido um pouquinho mais explorado todo esse universo. E por último, acho que setembro foi praticamente o mês dos calhamaços. Feitiço dos Espinhos com 520 páginas, Duna com 620 e Torre do Alvorecer com 638 páginas. Finalmente agora eu posso finalizar essa série de Trono de Vidro, conseguir ler Torre do Alvorecer. Esse livro não me fez gostar mais do Chaol, não me fez entender o lado dele. Pelo contrário, eu tava prestando muito menos atenção no que estava acontecendo com ele e muito mais com o que estava acontecendo com outros personagens novos até que apareceram por aqui, personagens que nunca tinham aparecido antes e alguns personagens que apareceram antes, mas não apareceram tanto, não foram tão explorados. E aqui sim, a mocinha do casal principal, eu gostei bastante dela, tipo, ela surgiu agora, ela apareceu aqui nesse livro, nunca tinha aparecido antes e ela já tem aí toda uma coisa jogada nas costas dela, uma responsabilidade, um passado também bem interessante. Ah, minto, ela já tinha aparecido sim, mas a gente não sabia que era ela, foi sendo explicado aqui, e isso foi uma coisa muito boa também, as histórias dos outros livros ligando com as histórias daqui, então personagens que apareceram aqui, que tem relação com personagens que já apareceram lá desde o começo da série, e eu achei isso muito bom também. A maioria das marcações que eu fiz mais aqui pro final era sobre isso. O final me gerou muitos arrepios. Gostei, mas ainda não é o meu favorito. E agora, finalmente, pelo menos eu posso finalizar lendo Reino de Cinzas, que também não vai ser por agora, eu só vou ler Reino de Cinzas em novembro. Então essas foram as minhas leituras do mês de setembro. O mês começou um pouquinho devagar, mas eu acho que lá pro final, quando eu fui finalizando as leituras que eu comecei no começo do mês, aí eu comecei a ficar um pouco mais empolgada. Foi chegando também essa sensação de o mês de setembro tá acabando e outubro tá chegando, e o clima do mês de outubro, assim, com muitas leituras temáticas me esperando, também me deixou um pouco mais animada para andar com as leituras no fim do mês de setembro. E eu gostei, no geral, assim, eu gostei das leituras que eu fiz. Muitas não. Duas leituras eram ali conclusões ou continuações de séries, que eu tô tentando priorizar um pouco isso, de finalizar as séries que eu tenho por aqui para poder começar séries novas. Infelizmente não consegui finalizar Senhor dos Anéis ainda, mas já me encaminhei também para finalizar Trono de Vidro e poder ler outras séries da autora. E é isso, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me conta como foram as leituras do mês de setembro aí nos comentários. Se você gostou dos livros que você leu, se você achou que o mês de setembro foi um pouco esquisito.
Se se interessou por algum dos livros que eu mostrei no vídeo de hoje, compra com o meu link também, que tá aqui no box de descrição. Comprando com o meu link, você não paga nada mais além do preço do livro, e eu recebo uma pequena comissão, que me ajuda muito a investir cada vez mais aqui no canal. Se você não puder comprar agora, põe na sua wishlist quando for comprar. Lembra que você viu esse livro aqui no canal, vai lá comprar com o meu link, que me ajuda bastante e não muda nada pra você. Me segue em todas as redes sociais também, que lá no Instagram tem umas resenhas, tem umas fotinhas legais, inclusive nesse mês de outubro eu fiz umas fotinhas temáticas. E lá na Twitch também, que tem live todos os dias, esse mês de outubro tem umas coisinhas especiais aí, temáticas também. E se você se tornar sub, você concorre aos sorteios que eu tô tentando fazer por lá também. E o sorteio é só entre os subs, então a chance de você ganhar é muito maior. E se eu fosse você, eu ia lá e se inscreveria. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo e tchau!